Tome seu assento, irmãos, e vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 4. Caso você tenha trazido a Bíblia, por favor, me acompanhe. Capítulo 4. E enquanto você procura, permita-me dar um pequeno contexto do que falarei. No capítulo 3, nós temos aqueles versículos gloriosos que o apóstolo Paulo descreve acerca da natureza das Escrituras como divinamente inspiradas, como sopradas por Deus, proveitosa para a repreensão, correção, treinamento na justiça, são suficientes para equipar qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa, suficiente para equipar para a vida cristã. E até o capítulo 3, Paulo estava focado na exortação a Timóteo, a igreja em Éfeso, a ti, a mim, para viver de acordo com esse livro, viver de acordo com as Escrituras. Mas agora, no capítulo 4, Paulo exorta Timóteo a pregar o livro. Então, ele passa de viver para pregar o livro, como a exortação que Paulo está apresentando agora. E eu já quero adiantar, não pense que isso significa que, como de modo geral, como igreja, estás dispensados desta exortação. Eu sei que, para alguns, esse trecho é um trecho escrito para pastores, para pregadores. Esse é um trecho, de fato, que contém esta exortação para os pregadores, né? E claro, primariamente é isto é verdade, mas contém, além desta exortação explícita do apóstolo Paulo a Timóteo, essas aplicações aos ministros, aos licenciados, para pregar e ensinar a palavra de Deus. Isso aqui é muito óbvio. Mas eu quero encorajar aqui a todos os que me ouvem, que esse trecho ele é tão prático, tão aplicável, tão importante, tão relevante para vós outros, quanto o é para aqueles que pregam a palavra de Deus. Deixe-me esboçar o trecho antes de lê-lo. O apóstolo Paulo, nesses 4 versículos, ele faz 3 coisas. No versículo de número 1, em primeiro lugar, ele explica a seriedade, ou a solenidade, ou a gravidade da incumbência que ele está prestes a dar a Timóteo. E uma das coisas que você notará sobre esse trecho de 2 Timóteo, no capítulo 4, verso de 1 a 4, é que é uma incumbência, é uma exortação, é uma adjuração solene a Timóteo, uma tarefa muito, muito, muito importante. E Paulo explica a gravidade, a solenidade, a seriedade disso no versículo de número 1. E então, no versículo de número 2, ele faz uma segunda coisa, ele fornece o conteúdo dessa incumbência. Ele fala qual é a incumbência e agora ele dá o conteúdo dela. Ele explica o que é que Paulo, ou o que ele está incumbindo Timóteo a fazer, ou todos os pregadores fiéis a fazerem. E então, em terceiro lugar, nos versículos 3 e 4, nós veremos que ele dá um contexto dessa incumbência. Ele explica a situação humana, terrena, pastoral, em que todos os ministros do Evangelho se encontram, que confere urgência à fidelidade que ele chama Timóteo a ter, em responder a essa incumbência que Paulo está lhe dando, e assim nós temos a gravidade da incumbência, o conteúdo da incumbência e o contexto da incumbência descritos nesse trecho que nós vamos ler hoje. Nós vamos nos voltar agora para a palavra de Deus e ouvir a leitura dela, mas antes de fazermos isso, vamos a Deus em oração, pedindo ajuda do Senhor. Vamos orar uma vez mais. Senhor Deus,
reconhecemos que a tua palavra é dada por inspiração. Foi revelada a nós. Que as Escrituras, toda a Escritura, cada parte da Escritura, foram sopradas, ou foi soprada por ti, e são proveitosas para a repreensão, para a correção, para o treinamento na justiça, e são suficientes para nos equipar a vivermos a vida cristã. Então nós oramos, ó Deus, neste dia, que o Senhor faças a tua palavra habitar ricamente os nossos corações e transformar as nossas vidas à medida que o Espírito Santo trabalha em nós para ouvirmos e entendermos a tua palavra. Aplica a palavra aos nossos corações, porque por mais que eu faça todas as aplicações, no final das contas, só o Senhor, por teu bondoso Espírito, pode de fato fazê-la real na vida dos meus irmãos. E em seguida, Senhor, molde os nossos corações e as nossas vidas, molde a nossa vontade para nos submetermos à tua palavra. Pedimos a tua ajuda e pedimos a tua bênção hoje, ó Deus, enquanto ouvimos a tua palavra e respondemos a ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Diz o Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir, ou que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo passou de exortar Timóteo a viver o livro, agora para pregá-lo. Há uma conexão, não há desconexão, é claro. Há uma continuidade. Uma coisa alimenta a outra. Note essa conexão entre o que Paulo diz, que as Escrituras são a exortação específica para ele, sobre o que Timóteo deve fazer com essas Escrituras. Uma vez que essas Escrituras elas não são opiniões humanas, elas não são reflexos piedosos de uma mente piedosa de homens santos, homens sinceros, sobre Deus e o que ele poderia fazer ou ele quer que nós façamos. Uma vez que elas são de fato a palavra de Deus para nós, uma vez que são a única regra autoritativa de fé e prática, é isso que nós devemos ouvir. Timóteo não deve apenas viver por essas palavras, mas Timóteo também deve pregá-las. Ele deve pregar a mensagem que está no livro. E assim a lógica de 2 Timóteo capítulo 3 para 2 Timóteo capítulo 4 é: viva pelo livro, pregue o livro. Então, novamente, essas exortações nos versículos de 1 a 4 são dirigidas a um pregador e, por extensão, a todos os pregadores do Evangelho, para que eles preguem fielmente, mas mesmo quando as exortações são dadas aos pregadores do Evangelho, há inúmeras aplicações práticas para todos os cristãos aqui, e eu quero que vejais algumas delas à medida que nós trabalhamos através das 3 partes desse texto. E eu quero passar por cada porção, primeiro nas palavras de Paulo sobre a gravidade da incumbência que ele vai dar a Timóteo, no versículo 1, como já disse, e então o conteúdo dessa incumbência no verso 2, e depois o contexto dessa incumbência nos versículos 3 e 4. Então, em primeiro lugar, quando nós olhamos aqui, me acompanhe, por favor, no texto, olhamos para o verso de número 1, Paulo está prestes a dar uma incumbência a Timóteo. O apóstolo Paulo está dando uma incumbência a Timóteo, mas antes de ele dar essa incumbência a Timóteo, antes de chamar a Timóteo para fazer uma coisa importante, ou para fazer a coisa mais importante que ele quer que faça, ele enfatiza a Timóteo o quanto isto é sério, o quanto isto é solene. Observe como é que ele faz isso no versículo 1. Ele está administrando aqui uma espécie de juramento.
Então é quase como se Paulo estivesse levando Timóteo ao tribunal divino e o estivesse juramentando como ministro, como alguém que vai passar a pregar a palavra agora. E ao administrar esse juramento a Timóteo, ele chama Deus como testemunha. Ele chama Deus como testemunha e adiciona a sua incumbência para dar esse contexto de solenidade, para mostrar a seriedade que isto é. Olhe para cada uma dessas frases e aqui nós temos 5 coisas qualificadoras. Veja só. Em primeiro lugar, observe que ele diz: conjuro-te. Conjuro-te, Timóteo, quando ouve Paulo dizer essas palavras. Timóteo certamente sabe que Paulo está prestes a lhe dar uma incumbência, e uma incumbência num contexto de solenidade. Agora é importante dizer que tal palavra não caracteriza que Paulo não tivesse dito nada de solene antes desta palavra. Claro que tudo que ele falou antes também é solene. Mas agora, no capítulo 4, a coisa ficará ainda mais séria? Não, absolutamente não. Paulo continua no tom de solenidade. Então, viver a palavra é tão solene quanto pregá-la. Então, veja, imagine o tremor no coração de Timóteo quando Paulo começa as suas palavras nesse trecho falando: conjuro-te. Conjuro-te, Timóteo. Timóteo pensava que Paulo estava falando solenidade anteriormente? Será que ele pensava que só a partir de agora Paulo iria falar solenemente? Timóteo, pensas que eu estava falando solenemente quando eu estava a te dizer o que é a palavra de Deus? No capítulo 3. Tu pensas que eu estava falando solenemente quando eu estava a dizer-te para me seguir no sofrimento, como ele fez anteriormente? Pensavas que eu estava falando solenemente quando eu estava a dizer a ti sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, que eles entrariam na igreja e que eles prejudicariam as ovelhas? Bem, agora eu te direi algo mais, ainda mais solene. E assim ele enfatiza então para Timóteo a importância do que ele está fazendo aqui, dizendo: conjuro-te, conjuro-te, mas ele não para por aí. Em segundo lugar, observe que ele vai acrescentando: conjuro-te perante Deus. Timóteo, aquele que está no trono, é diante dele que eu estou fazendo este juramento, eu estou te chamando para isso. Não é um juiz de uma cidade, não é um juiz de uma família, não é um juiz de um condado, não é um juiz de uma vara criminal, de uma vara que seja, não é um juiz federal, nem é o chefe da justiça, ou da Suprema Corte, ou do Supremo Tribunal. Paulo está chamando Timóteo aqui diante daquele que está no trono de todo julgamento. Como diz a Escritura, ele é o juiz máximo de toda a terra. A uns ele exalta, a outros ele abate. Paulo está dizendo: eu te conjuro perante Deus, o juiz máximo de toda a terra, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. É perante ele que eu estou conjurando-te. E este é quem está observando enquanto eu te dou esta incumbência. É ele que está olhando. Este é quem está observando enquanto tu respondes a esta incumbência que eu estou te dando. Em outras palavras, Paulo está dizendo: a audiência nesta cerimônia de juramento, a audiência de juramento, a audiência de adjuração, a audiência nesta incumbência, Timóteo, é o próprio Deus. Nós estamos perante Deus. Os reformados costumam dizer corandel, diante de Deus. Então Paulo está chamando Timóteo a um juramento diante do eterno Criador, diante do Senhor de toda a glória. E ele quer que Timóteo, em tudo o que faz, esteja ciente de o que ele faz. Ele faz na arena da presença de Deus. Ele faz diante do Senhor Deus. Neste momento, o que nós estamos fazendo aqui, as palavras que eu estou proferindo para vocês, eu estou diante de Deus. Nós estamos diante de Deus, na arena de Deus. Deus é a sua audiência nesse texto.
que Deus está observando o que Timóteo passará a fazer, ou o que ele está fazendo. Assim, ele impulsiona com essa solenidade, impulsiona com a solenidade desta incumbência a presença de Deus, mas ele não para por aí, ele continua. Observe, em terceiro lugar, o que mais ele diz. Ele diz: conjuro-te perante Cristo Jesus. Perante Deus, mas agora Cristo Jesus. Então, Paulo chama Timóteo a prestar juramento a esta tarefa específica, a este dever, sob o olhar atento do Redentor. O trabalho de Timóteo é pregar a palavra da salvação. O trabalho de Timóteo é pregar, como disse Marcos, o evangelho de Jesus Cristo. Este é o trabalho de Timóteo, a palavra da salvação que foi trazida por Jesus Cristo. E assim Paulo diz a Timóteo: Timóteo, com o que eu estou prestes a te incumbir, eu quero que tu entendas que o Senhor Jesus, o nosso Redentor, o teu Redentor, o meu Redentor, está te observando enquanto eu te entrego este dever, enquanto eu te entrego esta incumbência e como tu respondes a ela. Mas ele não para por aí. Uma quarta coisa, ele diz: conjuro-te perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Em outras palavras, ele diz: Timóteo, eu quero te lembrar de algo sobre o nosso Redentor. Eu quero te lembrar de algo sobre Cristo Jesus. Ele não é apenas teu Salvador. Ele não é apenas aquele que morreu na cruz do Calvário e está sentado agora à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é apenas isso. Deus o exaltou sobre tudo, sobre todos. Lhe deu um nome. E é por isso que ele julgará os vivos e os mortos. Nós não professamos isso no credo apostólico, por exemplo? Subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Não apenas mortos, não apenas vivos, ambos. Paulo está trazendo à memória de Timóteo a solenidade e a gravidade que é a pregação da palavra. Paulo está dizendo: Timóteo, eu não quero que você jamais esqueças que tu estás debaixo do olhar atento do Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus, aquele que o Salmo 2 diz que em breve a sua fúria, o seu furor se manifestará. Tu estás sobre o olhar atento dele e é a ele que tu responderás se cumprirdes ou não esta incumbência. Ele está vindo para julgar vivos e mortos. E Timóteo, eu quero te dizer, tu estás incluído. Tu estás incluído neste julgamento que ele fará. Ele julgará todos os vivos e mortos. Em outras palavras, Paulo está lembrando a Timóteo de que os ministros serão julgados de acordo com a fidelidade. Aqueles que ensinam a palavra de Deus serão julgados de acordo com a fidelidade. Serão julgados pelo Senhor Jesus Cristo no último dia. E é por isso que Tiago escreve dizendo: meus irmãos, não sejam muitos de vós, ou não queiram muitos de vós serem mestres. Não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que nós receberemos mais severo julgamento. Paulo está dizendo a mesma coisa para Timóteo. Cristo Jesus alertou que todas as palavras frívolas que saírem da boca dos homens, eles prestarão conta disso. Imagine quantas palavras um ministro fala durante um ano inteiro. Imagine quantas palavras um pregador da palavra fala durante todos os seus sermões. Essas palavras estão de acordo com as belas palavras de vida? Essas palavras estão de acordo com o Evangelho? O que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo é: lembre-se, quem te julgará? Lembre-se de quem te julgará, Timóteo. Lembre-se que haverá um dia em que tu ficarás diante do Senhor Jesus e tu prestarás conta de quão bem tu servistes ao rebanho.
Prestarás contas de quão fielmente tu pregastes a palavra de Deus. Tu prestarás contas de quão fielmente tu seguistes a incumbência que eu estou te dando agora. Esse bom tesouro, esse depósito que foi passado a ti. Então vejam o quão solene é esta ocasião. Mas Paulo ainda não terminou. Olhe novamente para o verso de número 1 e ele continua dizendo a quinta coisa: eu conjuro-te pela sua manifestação e pelo seu reino. Então ele vai julgar e há o momento para fazer isso. Deus não trabalha da perspectiva do tempo. O homem trabalha. Muitas vezes pessoas vivem uma vida com um ciclo pecaminoso e pecam, e pecam, e pecam e saem ilesas disso. Não aconteceu nada, ninguém descobriu. Ele continua com este pecado oculto e ele continua fingindo que é um cristão. E parece que está tudo dando certo. Até o dia em que diz a Escritura que haverá a ferida feita sem que lhe haja cura. Os fariseus eram famosos por fazerem as pessoas jurarem por coisas. Jurar pelo templo, jurar pelo ouro do altar, jurar pelo túmulo da mãe, jurar pela mãe, jurar pelo pai, jurar por que quer que seja. Eles eram profissionais em fazer isso. E até hoje tem algumas pessoas, né? Eu juro pelo túmulo da minha mãe. Sem entrar no mérito, isso era para indicar a seriedade com a qual as pessoas estavam prestes a fazer um compromisso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: conjuro-te pela manifestação e pelo reino do Senhor Jesus Cristo. Ele está realmente encorajando Timóteo aqui. Ele está lembrando a Timóteo daquilo que o bom pregador do evangelho anseia, ou pelo menos deveria ansiar. A vinda do Senhor Jesus Cristo, quando todo joelho se dobrará, quando toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai Celestial. Aquele dia em que pelos limites vastos da terra e pelos pontos mais distantes dos oceanos, através de portas de pérolas, trará as inúmeras hostes, cantando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aquele dia em que o Senhor se manifestará, ó que glorioso dia, que bendita esperança. É para isso que todo pregador do Evangelho vive. E Paulo está dizendo: Timóteo, eu conjuro-te por esta esperança, pela manifestação do Senhor, pelo seu reino. Eu te conjuro por isso, o glorioso retorno do Senhor, o reino eterno que ele estabelecerá para sempre. E nós participaremos dele para todo sempre. Veja, Paulo está enfatizando a solenidade do que ele está prestes a incumbir Timóteo. Ele está lembrando Timóteo da importância dessa tarefa, que ele está prestes a encarregar a ele, porque pregadores prestarão contas ao Senhor. Pregadores prestarão contas ao Senhor. Uma das coisas que nós faremos hoje é formalizar, na verdade, fazer apenas a cerimônia, nosso irmão Alan. E escute muito bem isso, Alan. Pregadores prestarão contas ao Senhor. Em uma entrevista na rádio, John MacArthur, falando sobre como ele chegou à fé em Jesus Cristo, como ele sentiu o chamado para o ministério e o que ele fez dos seus primeiros dias de preparação para o ministério, ele contou uma história muito interessante. Ele disse que quando ele estava no seminário, ele foi tutelado, mentorado por um grande homem, por uma grande pessoa que ele tinha uma grande admiração, um professor chamado Charles Feinberg. Um grande escritor teólogo, um homem brilhante, falava 30 idiomas. Era consagrado, era devotado ao ministério do Evangelho
e ele lecionava no seminário onde MacArthur estudava, onde estudou naquela época. E MacArthur queria imitá-lo. MacArthur tinha ele como referência. E ele o admirava, foi grandemente ensinado por ele, foi encorajado por ele, foi em certo momento até próximo dele. E no momento em que MacArthur foi entregar o seu sermão, na capela do seminário, com esse querido homem sentado bem em frente a ele, ele queria tanto agradar esse homem que ele amava e ele admirava, mas depois do sermão, John MacArthur disse que quando ele desceu do púlpito e ele foi se sentar, o Dr. Feinberg subiu à tribuna e foi falar, e MacArthur disse que o seu rosto estava pálido e estava quase chorando. E nesse momento o Dr. Feinberg disse: John, você perdeu completamente o sentido do texto das Escrituras. Você perdeu completamente o ponto desse texto, e MacArthur estava ali prestes a chorar com o coração partido por essa palavra de repreensão e por essa palavra de expressão, de decepção do seu mentor e professor, a pessoa que ele admirava. E então aquele homem, o Dr. Feinberg, saiu daquele ambiente e foi direto para o seu escritório, e MacArthur então o seguiu até o seu escritório. Sentou-se no seu escritório e MacArthur disse que quando ele se sentou e MacArthur mal entrou no escritório daquele homem, ele não estava mais triste, ele estava com raiva. Ele estava com raiva e ele disse a MacArthur: John, nunca mais faça isso com as Escrituras. Nunca mais suba e pregue algo que as Escrituras não disseram. Nunca mais suba e perca completamente o ponto da palavra que Deus está dizendo. Pregue a palavra de Deus para o povo de Deus. E John MacArthur nunca se esqueceu disso. 40 e poucos anos depois, essa imagem ainda estava gravada em sua mente. Tantos anos depois, essa imagem ainda estava gravada em sua mente. Se alguém aqui já ouviu MacArthur falar sobre pregação, ele várias vezes volta a esse episódio. Várias vezes ele lembra desse momento com muita frequência. Isso abalou a vida dele, a estrutura dele. Isso mudou o percurso do que ele estava fazendo. E essa realização foi significativa para o seu chamado. Ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Ministros e licenciados foram chamados para pregar a palavra de Deus e nada mais. Segunda coisa que nós temos nesse texto é Paulo fala da incumbência. Ele diz a solenidade disso tudo, mas ele prossegue no verso de número 2, e essa é a segunda coisa que nós temos aqui. Ele fala no verso de número 2, Timóteo, continue proclamando a mensagem de Deus, pregue a palavra. Continue proclamando essa mensagem, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E ele está dizendo a Timóteo qual é a principal chamada ou chamamento de Timóteo. A tarefa do ministro é ser um arauto da palavra de Deus. A tarefa de alguém que prega a palavra de Deus é ser um arauto, é publicar, proclamar publicamente a palavra de Deus, anunciando a mensagem divina, a mensagem autorizada por Deus. E Paulo acumula isso aqui em 5 imperativos nesse pequeno versículo. Observe: pregue, insta, corrige, repreende e exorte ou aconselhe. Todos eles apontam para uma única incumbência, que é pregar a palavra de Deus. Essa é a incumbência central. Timóteo deve, acima de tudo, pregar a mensagem divinamente autorizada
dada por Deus, revelada por Deus, a mensagem de Deus ao homem. É isso que ele tem que fazer. Ele deve estar pronto para fazer isso a tempo e a fora de tempo. Veja como isso é espetacular. Quer seja conveniente, quer não. Quer seja popular, quer não. Quer alguém goste, quer não. Quer ele seja bem-vindo, quer não. Ele deve pregar a palavra. Ele não deve estar atrás de agradar as pessoas, ele deve agradar a Deus pregando a palavra. Você pode não gostar da altura que eu falo, você pode não gostar da maneira como eu falo, como eu me expresso, tudo isso você pode não gostar. Mas abrace aquilo que eu estou falando, porque eu não estou falando de mim mesmo. Devemos pregar a palavra de Deus. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele não deve apenas pregar o que a palavra ensina de uma maneira positiva. Entenda isso aqui. Tanto que ele reforçou isso aqui dizendo: corrige e repreende. Não é só a questão positiva, a coisa boa, por assim dizer. Tudo é bom na palavra de Deus, é claro. Me entendam. Estou falando de uma maneira positiva, um encorajamento, uma exortação, que as pessoas gostam de ouvir isso. O que muitas vezes elas não gostam é de ouvir uma repreensão, uma correção, que muitas vezes deve ser até dura, incisiva, firme, para ver se a pessoa sai daquele lugar. Ele deve advertir o povo de Deus contra os seus pecados, contra os seus erros. Ele deve falar a consciência e ele deve buscar convicção com vista ao arrependimento. Ele deve lembrar das consequências do pecado e ele não deve suavizar essas coisas. Você deve falar ao coração das pessoas. Então, logo que eu comecei a pregar, eu tinha muita dificuldade com isso. Essa é a parte mais difícil do sermão. A parte fácil é você extrair os ensinos. A parte difícil é conectar com a vida agora. A parte difícil é essa, trazer para a sua prática. E às vezes, quando começa a pegar essas aplicações, diz assim: não, essa vai ser muito pesada, não, essa não, e assim você acaba caindo numa tentação de selecionar aquilo que vai falar. E Paulo está lembrando que o apóstolo, ou melhor, Timóteo, deve falar a doutrina, a verdade, ele deve repreender, ele deve corrigir. Paulo está dizendo a Timóteo: não é suficiente dizer ao povo de Deus o que é certo. Não é suficiente dizer ao povo de Deus as coisas certas que eles devem fazer. É preciso também dizer a eles o que eles estão fazendo de errado. É preciso apontar isso. Eles precisam saber a diferença. Eles precisam aprender a discernir o significado dessas coisas. E é o ministro, ou ao pregador da palavra foi dada essa incumbência. E então ele continua dizendo: tu, Timóteo, deve exortá-los. E aqui eu poderia traduzir muito tranquilamente como aconselhá-los. A exortação, um ânimo, um aconselhamento. Tenhas um afeto paternal. Veja que ele diz: exorta com toda paciência. Com toda paciência e doutrina. Veja que não é só a questão de ser paciente. Eu vou ser paciente, eu vou ser paciente, eu vou ser paciente. Paulo coloca: é paciência e doutrina. Tem que estar na linha. Tem que passar o esquadro e colocar o prumo. Não é só paciência. É aí que muitos pregadores, muitos pastores param.
Muitos que ensinam a palavra de Deus, nós temos que ter paciência, nós temos que ter o amor, nós temos que ter, mas Paulo coloca junto com uma doutrina. E, irmãos, doutrina divide. Divide. Divide quem segue a Deus de fato e quem não segue. A doutrina, ela purifica, porque ela é a palavra de Deus. Ela santifica. E então ele está dizendo isso, você deve exortá-los. Tenha um afeto paternal, exorta o povo de Deus nas questões que eles estão certos. Sim, nós precisamos ser alertados contra as coisas erradas, e isso é maravilhoso da palavra de Deus. Veja, ele diz: prega, repreende, corrige, mas exorta também com toda longanimidade e doutrina. Então, sim, o povo precisa ouvir aquilo que está errado, aquilo que eles estão fazendo de errado, mas o povo também precisa ser alertado das coisas que eles estão fazendo de certo. Eles precisam desse ânimo. Se pudéssemos simplesmente anunciar o que é certo e fechar o livro e ir para casa, isso seria ótimo. Mas não é assim que funciona. Somos atraídos nos nossos corações para fazermos as coisas erradas, para seguirmos o pecado. Nós somos conformados pela mentalidade do mundo e nós precisamos ser alertados contra essas coisas. Então o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a pregar a palavra. Agora podes pensar que essa exortação não tem nada a ver contigo até agora. Pastor, eu só estou ouvindo o senhor falar para quem prega a palavra. Esse não é apenas um sermão que se relaciona com a cerimônia de licenciatura do nosso irmão Alan neste dia. Nem mesmo serve apenas para mim ou para o reverendo Alex. De fato, tem tantas coisas a ver com a igreja em geral aqui que eu não tenho tempo para aplicar tudo isso hoje. Me deixe apontar pelo menos algumas delas aqui, bem específicas, de verdades gerais para a igreja. Primeiro, se Paulo está dizendo a Timóteo o que ele deve fazer pelo povo de Deus, como ministro de Deus, como pregador da palavra, como ministro fiel, então a igreja, como povo de Deus, precisa do que Paulo diz a Timóteo sobre o que ele deve fazer. Porque a igreja precisa saber o que um ministro fiel deve fazer para escolher ministros fiéis, para honrar ministros fiéis. Em outras palavras, se Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, para que tu sejas um ministro fiel, tu deve pregar a palavra de Deus. Então isso significa que o povo de Deus precisa ouvir a palavra fielmente pregada. Precisas escolher pastores que pregam a palavra de Deus e rejeitar aqueles que não pregam segundo a verdade. Há umas 2 semanas atrás, eu estava pregando no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, quando o Senhor Jesus está ensinando sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, e ele dá 3 coisas ali para que a igreja, para que nós possamos avaliar quem verdadeiramente prega fielmente, quem ensina de acordo com o Evangelho. Ele diz: primeira coisa, se está de acordo com a doutrina. Está de acordo com a doutrina? Beleza. Passou o primeiro cheque. Segundo cheque, ele vive essa doutrina é verdade na vida dele. Segundo cheque. Terceiro cheque, o que essa doutrina que ele tem e ele vive causa naqueles a quem estão ouvindo a ele? Causa transformação? Então Cristo está mostrando esses 3 checklists que você precisa usar para dizer: este é um verdadeiro pregador. Este é um pregador da palavra de Deus. Não porque ele tem uma boa retórica, não porque ele tem uma boa teologia, não porque ele faz ou qualquer outra coisa. Isso tudo é muito bom. Paulo está dizendo a Timóteo: prega a palavra. E eu acho impressionante que quando Paulo chega num local onde o pessoal gosta, filosofias, retórica, lógica, então tudo isso, ele diz: eu usei tudo isso como refúgio. Eu nada quis saber dessas coisas a não ser Cristo crucificado. Ele não está dizendo: não estuda esse negócio não. É porque o povo gostava de ouvir esse tipo de coisa.
Você precisa escolher os pastores que pregam a palavra. E, irmãos, infelizmente, na nossa IPB, não temos ministros que pregam a verdade. Ministros que não pregam o evangelho. Ministros que, quiçá, nem nasceram de novo. E estão lá. O Senhor Jesus já nos alertou disso. Isso nem deveria ser um choque para nós. Nós deveríamos estar procurando as características de um homem de Deus, como aquela mulher olhou para aquele profeta e disse, ali vai um homem de Deus. Quais características ela olhou para ele que fez com que ela discernisse que ele era um homem de Deus? A maneira como ele vive. Não é o que eu falo. Eu digo várias vezes na congregação que eu pastoreio. Quer saber quem eu sou? Pergunte para aquela mulher que vive comigo há mais de 20 anos. Lá eu não tenho máscaras. Lá ela sabe o que me aborrece. Lá eu explodo. Aqui alguém pisa no meu calo, eu me seguro. Mas lá em casa? Quer saber quem ela é? Pergunte para mim. Eu vou dizer se ela vive o Evangelho. Ela dirá se eu vivo o Evangelho. Uma das coisas que eu fiz antes de entrar no ministério foi: eu sou pastor de vocês, eu sou pastor para vocês, vocês me veem como pastor, porque se eu não for pastor de vocês, eu não posso ser pastor de mais ninguém. Porque uma coisa que desqualifica qualquer ministro é não cuidar de sua casa. Aliás, isso se estende até aos presbíteros, né, e diáconos. Então, quando nós chegamos a um trecho das Escrituras em que Deus está dizendo a um pregador o que ele deve fazer pelo povo de Deus, seja o que ele estiver dizendo aos seus servos para fazer, nós precisamos disso. Como igreja, nós precisamos disso. Nós precisamos porque nós sabemos que Deus ama o seu povo e Ele não diz aos seus servos para fazerem algo que não será para a sua glória e para o bem do seu povo. Deus jamais fará isso. E assim, quando nós chegamos a um trecho como este, onde Paulo diz a Timóteo e a todos os pregadores fiéis, pregue a palavra, logo nós devemos orar assim: Senhor, se estás dizendo a um pregador o que tu queres que ele me diga, então tu estás me dizendo o que eu preciso ouvir. Tu estás me dizendo exatamente o que eu preciso ouvir. E se é assim, Senhor, concede que eu ouça o que eu preciso ouvir e não o que eu quero ou desejo ouvir. Não o que eu queira ouvir. Deus, por instrumentalidade do apóstolo Paulo, está dizendo a Timóteo o que o povo de Deus precisa. E se isso é o que o povo de Deus precisa, então nós precisamos orar para que Deus faça nossos corações desejarem o que nós precisamos ouvir. E é claro, o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é pregar a palavra de Deus. O que nós precisamos ouvir é a palavra de Deus. Pregar a mensagem de Deus nas Sagradas Escrituras, pregar a mensagem escriturística, pregar a mensagem bíblica e somente ela. Nada mais. É disso que nós precisamos na pregação. Nós precisamos de ensino fiel, de pregação fiel, de pregação bíblica. Nós precisamos do que nós chamamos de pregação expositiva. Ou seja, a pregação e a aplicação derivam da verdade do trecho bíblico que está sendo lido e exposto. Isso é o que nós queremos dizer com pregação expositiva. E eu quero dizer, a pregação expositiva é mais difícil de ouvir do que muitas variedades de comunicação por aí. Há muitas pessoas que pensam que a pregação é uma espécie de entrega moral sobre algum assunto relevante, com conselhos e sugestões piedosas.
Mas Paulo diz que a pregação é anunciar a mensagem divinamente autorizada por Deus, revelada por Deus, para um mundo pecador, para um mundo carente de salvação. E a única maneira de fazer isso é pregar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. E esse tipo de pregação é mais difícil de ouvir porque requer um pensamento profundo, requer reflexão. Por isso você deve sair daqui e ir para sua casa conversar sobre este sermão, conversar sobre as coisas que você ouviu, refletir sobre isso, mastigar isso, ver quais as formas que isso pode ser aplicável na sua vida diária, no decorrer da semana. Você tem que seguir a cadeia lógica de Deus. E você precisa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para isso você precisa buscá-la, como Provérbios diz, buscar com todos os teus bens, buscar com toda a tua força, com todo o teu desejo. Busque, busque, busque. Pastor, eu já li, eu não entendi, leia de novo. Ore, leia de novo. Ore, leia de novo. Bata, bata e vai se abrir. Busque, busque e você vai achar. O quanto você está desejoso por saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. O quanto. Buscar apenas 1, 2 dias e pronto. Esquecer e depois busca um pouco mais lá na frente. E depois lá na frente, quando lembra de novo, busca mais um pouco. Ou quando ouve um sermão como esse, fica empolgado e motivado, busca durante um tempo e logo depois se esquece. Busque mesmo quando você está sem vontade alguma. Porque isso é mortificar a carne. Isso é mortificar o velho homem. Diga, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda. Eu quero saber qual é a tua verdade. Eu quero saber qual é o teu caminho. Revela-me, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mas é difícil, irmãos, porque a pregação expositiva também entra em áreas que muitas pessoas não querem ouvir. Porque ela chega a lugares da tua vida onde tu tentas manter fora de Deus, dos limites do domínio de Deus. Lê do engano. Ela condena o pecado. Ela destaca a tua necessidade bem diante dos teus olhos. E ela diz que por tudo que tu fazes, tu não consegues te salvar. Tu precisas de um Salvador. E essas coisas podem ser processos muito dolorosos e ainda assim, Paulo diz, Timóteo, pregue a palavra. É por isso que nós estamos comprometidos com a pregação expositiva. Agora, o nosso objetivo não é a pregação ser chata. Não é isso. E me entendam, por favor. Esse não é o objetivo de forma alguma. Não é pecado ser interessante, ter uma retórica ou ter um método que fique melhor para os ouvintes. Certamente não é. Mas esse não é o nosso objetivo. O meu objetivo não é ser interessante, apesar disso não ser um pecado. Mas o meu objetivo, o objetivo de todo pregador, deveria dar o que tu precisas pela palavra de Deus. Nosso objetivo é dar o que tu precisas. Muitas vezes, ao pregar a palavra, as pessoas dirão coisas assim, sabe? Seu problema, pastor, é que o senhor está respondendo perguntas que ninguém está fazendo. O senhor está falando de coisas que ninguém está nem aí. E isso pode ser muito bem verdade. E isso pode ser muito culpa do próprio pregador. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Se nós pregamos este livro, a Escritura, quer as pessoas estejam fazendo ou não as perguntas que esse livro faz e responde, essas são as perguntas e as respostas que realmente importam. Que realmente importam, portanto, precisam ser ditas, precisam ser pregadas. Essas são as respostas que precisam ser obtidas.
E quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou dando as respostas às perguntas reais, às perguntas certas. E assim nós estamos então comprometidos com a pregação fiel da palavra de Deus. E então, como membros desta igreja, como pessoas que estão sob o ministério da palavra de Deus, uma resposta à exortação a Timóteo é saber o que tu precisas saber. E o que precisas, irmão, é da palavra de Deus. Há todo tipo de igreja nessa cidade hoje, nesse estado. E em outros tempos, até poderia, em alguma delas, em alguns púlpitos, ouvir a pregação do Evangelho. E agora não podes mais. E agora não há mais. Podes ouvir um sermão moral muito bom ou encontrar algum ensinamento feliz sobre isso ou aquilo, mas uma fome da palavra de Deus. Pessoas estão morrendo de fome da palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus, e essa é a primeira aplicação que tem nesse trecho para toda a igreja. Mas há uma segunda também. E isso tem a ver com desejar o que nós precisamos ouvir na pregação. Vivemos em uma sociedade que não gosta de pensar profundamente, não gosta de refletir profundamente, é muito superficial, é muito aparente, é muito rápida, instantânea, e certamente não gosta de autoexame na esfera do pecado. Não gosta. Mas quando nós chegamos a um trecho, nós vemos Deus dizendo a um pregador, pregue a palavra, então nós precisamos orar, Senhor, se isso é o que eu preciso, e dizes o que eu preciso na tua palavra, então faça com que eu a deseje. Com toda a minha força, cultive em mim o desejo pelo que eu preciso, não pelo que eu acho que eu preciso. Pelo que eu realmente preciso, cultive em mim o desejo pelo que eu realmente preciso, não pelo que eu superficialmente quero. Senhor, faça-me desejar ansiosamente sentar-se sob o ministério da palavra e ouvir-te, e me deleitar com estas palavras. Viemos adorar o Deus vivo, desejando tanto a palavra de Deus, que a sua palavra dita deve agendar o que nós precisamos, deve agendar as nossas vidas. A nossa agenda deve girar em torno do dia do Senhor e não o contrário. O dia em que nós adoramos, os outros dias são satélites para Ele. Nós precisamos da palavra de Deus em vez dos nossos próprios caprichos dominarem os nossos desejos não santificados dos nossos corações. Venhamos durante todos os dias de culto, que nós venhamos desejosos por ouvir a palavra de Deus. Ele diz o que precisamos, e desejando aquilo que precisamos em vez de desejar aquilo que achamos que precisamos. Que nós estejamos aqui querendo o que ele diz de fato que nós precisamos, em vez de superficialmente aquilo que nós queremos. Então, uma resposta a essa verdade é orar, Senhor, se é isso que eu preciso, então faça-me desejar, faça-me querer exatamente isso. Faça-me desejar ardentemente a pregação fiel da palavra de Deus. Ora, implicitamente, esse trecho não diz que nós precisamos orar pelos pregadores? Que precisamos orar por sua fidelidade? Quantas vezes, como igreja, nós fazemos isso? Usa o pastor que estará no púlpito pregando a tua palavra com fidelidade, Senhor. Guarda-o de si mesmo. Eu desejo ouvir a tua lei. Guarda todos os pastores que estão em púlpitos de igrejas presbiterianas, do nosso presbitério, de outros presbitérios, de pastores pelo mundo. Guarda-os de si mesmo, para que eles sejam fiéis e alimentem o teu povo com a tua palavra. É assim que você ora? Ou simplesmente você chega aqui dia após dia e senta e ouve? Há muitas congregações por aí
com pregadores fiéis, irmãos, que não são apreciados por sua pregação fiel, que muitas vezes são rejeitados por sua pregação fiel. Eu fico muito feliz de dizer que esta não é uma delas. Eu fico muito contente no Senhor de saber que Mindu não é uma congregação dessas, que rejeita pregadores fiéis da palavra de Deus. Mas há muitos irmãos fiéis, até mesmo em nossa própria cidade, que estão trabalhando fiel e poderosamente, e ainda assim a sua palavra está caindo em ouvidos surdos. E o povo de Deus não está respondendo a ela. Nós precisamos orar para que esses irmãos continuem fiéis, para que esses irmãos não desanimem, para que esses irmãos não se entristeçam, para que esses irmãos permaneçam firmes. Precisa orar para que esses homens entendam a verdade de Deus antes de ficarem de pé aqui onde eu estou para explicá-las e aplicá-la à sua vida. É um trabalho duro, tanto que a Escritura usa uma palavra que é aquele que se afadiga na palavra. A palavra usada ali é aquele que vai até a exaustão. É um trabalho duro. E quantas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem que um pastor não faz nada, que alguém que prega a palavra não faz nada. Às vezes é fácil equivocar o ponto de um trecho e cometer todo tipo de erro, como John MacArthur admitiu. É muito fácil fazer isso. Você precisa estar orando por ministros, por pregadores da palavra, para que eles tenham clareza no que eles dizem, para que eles falem pela verdade de Deus e trazê-la aos corações e aplicá-la fielmente, penetrantemente aos corações. Às vezes, essa é a parte mais difícil de preparar a mensagem, como eu já disse. Aplicá-la fiel e biblicamente aos crentes. Ore. Ore pelo ministro, pelos pregadores da palavra de Deus, daqui da sua igreja. Por ministros do presbitério setentrional, por ministros de outro presbitério, do nosso sínodo, do concílio da igreja presbiteriana como um todo no Brasil e no mundo, e toda a igreja verdadeira do Senhor espalhada por todo o mundo. Ore pelos licenciados, como já é o nosso irmão Alan. Ore para que ele seja um fiel pregador da palavra de Deus, porque esse é o momento probatório. Que estes homens não deem ao povo o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir. Nós precisamos orar por pregadores fiéis. Não há maldição maior, irmão, para uma igreja quando Deus retira a sua palavra do púlpito. Não há maldição maior do que Deus entregar ministros infiéis para algumas igrejas. Pessoas ouvindo cada vez menos a essência da palavra de Deus. Não há maldição maior do que a fome da palavra de Deus. Nós precisamos orar por pregadores fiéis do evangelho que pregam a palavra. E por último, não me demoro mais, versos 3 e 4. O apóstolo Paulo nos diz ainda mais uma coisa. Paulo deu o contexto da sua instrução a Timóteo, e agora ele dá um contexto pastoral. Ele explica a urgência dela, ele diz: Timóteo, tu precisas pregar a palavra de Deus, tu precisas continuar pregando a verdade, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas ou a mitos, coisa que não é a Escritura. Paulo está dando a razão pela qual é tão urgente que Timóteo seja diligente no trabalho da pregação. Porque é tão importante que haja uma pregação bíblica, porque você vai chegar a um tempo, você vai encontrar pessoas que não te ouvirão.
Chegará um tempo, Timóteo, em que eles preferirão mensageiros da sua própria escolha, em vez de homens de Deus. Eu não sei se você já viu isso, meu irmão, mas eu já vi isso. Igrejas trocarem ministros fiéis, pregadores fiéis, por pessoas que não pregam absolutamente nada da palavra de Deus. Ministros que ficam sem campo, simplesmente porque pregam fielmente a palavra de Deus. Ministros que sofrem. E é nessa seara que você está entrando, viu, Alan? Se permanecer fiel à palavra, se pregar a palavra, é nessa seara que você está entrando. Eles vão desejar mensagens de sua própria preferência, em vez da palavra de Deus. Isso já está descrito. Eu nem me assusto mais. Então, Timóteo, é urgente que tu pregues a palavra, pregues agora e pregues a palavra da verdade. Veja, a tarefa de pregar a mensagem de Deus a partir da palavra de Deus é tão urgente por causa dos perigos espirituais que cercam o rebanho. É iminente esses perigos, ou são iminentes. E novamente, meu irmão, minha irmã, olhamos ao nosso redor hoje e nós vemos esses perigos por toda parte. Serviços de adoração onde a palavra de Deus nunca é lida. Se pode se chamar de serviço de adoração. Aliás, até pode, está adorando alguma coisa. Se não adora a Deus, está adorando alguma coisa. Serviços de adoração onde a palavra de Deus pode até ser lida, e então a mensagem não tem absolutamente nada a ver com aquilo que foi lido. Serviços de adoração que desviam o povo com ensinamentos falsos. Congregações onde o evangelho era claramente proclamado, mas agora ele está ausente. Igrejas que têm nome de que vive, mas estão mortas. Os perigos espirituais iminentes dos quais o apóstolo Paulo está advertindo Timóteo estão ao nosso redor a todo momento. Nós podemos contestar isso muito claramente e muito facilmente. Estão ao nosso redor para ver, e portanto, meus irmãos, esta passagem não é apenas uma passagem relevante para pregadores. É relevante para membros, para aqueles que se sentam regularmente sobre o ministério da palavra de Deus. Se sentam para ouvir as pregações domingo após domingo, ou qualquer outra reunião em que há uma pregação. E nós precisamos orar, nós precisamos desejar a palavra de Deus, nós precisamos ansiar por essa palavra, nós precisamos desejar que Deus trabalhe essa palavra em nossos corações e nos conforme a ela. Porque senão, nós estaremos perdidos. Que o Senhor de toda a glória nos dê essa capacidade. Por favor, vamos nos colocar de pé.